Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus Cristo Nazareno. Que essa paz não possa reinar só hoje, mas eternamente em nossos corações. Nós estamos aqui em mais um episódio do podcast Redenção. Este projeto ao qual nasceu no coração de Deus, ao qual o idealizador foi pastor Felipe Pereira. Em nome de Jesus, que Deus venha abençoar a vida dele, que Deus venha abençoar a vida da sua esposa e de todos aqueles que estão envolvidos neste trabalho, como a irmã Bia, seu esposo, também como o missionário Eliakim. Estou aqui também com o meu amigo, o missionário Patrick, que faz parte desse projeto em nome de Jesus Cristo Nazareno. Nós estamos com um convidado essa semana especial, né, Patrick? Com certeza, amém. Glória a Deus. Aleluia. Desde já também quero agradecer pela participação e desde já agradecer a todos, né? E agradecer também os nossos colaboradores, né? Que têm contribuído, aqueles que têm orado também por esse trabalho, por esse projeto. Também agradecer que estão aqui nos bastidores, a equipe, todos, enfim, né? E agradecer também a Deus, né? Porque se não fosse Deus, nós não estaríamos aqui. Então Deus permitiu de nós estar aqui para mais um episódio e estamos aí com um convidado aí, um amigo nosso aí, mais do que especial, nosso irmão Israel. Glória a Deus. Amém. Meus queridos, gostaria também de mandar um abraço para minha esposa, né? A diaconisa Natália, em nome de Jesus Cristo Nazareno, e a todos aqueles que têm nos acompanhado, que têm ali feito parte desse trabalho, em nome de Jesus Cristo Nazareno. Meus queridos, como de costume, o tema está escrito em Colossenses, capítulo de número 1, versículo 14, que vai dizer: em que temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Amém? Em nome de Jesus, sinta-se à vontade, irmão Israel. Irmão Israel, que eu tive o privilégio de conhecer dentro do sistema carcerário, e é um testemunho de redenção. Alguém que Deus mesmo fez o sobrenatural na vida dele. E nós gostaríamos de conhecer um pouco da tua história, Israel. Em nome de Jesus, você está com a oportunidade de contar um pouco do teu testemunho em nome de Jesus Cristo Nazareno. Em nome de Jesus. Glória a Deus, toda honra, toda glória ao nosso Deus. Aqueles que nos põem na rocha, que nos tirou da lama, põe na rocha e que nos dá força para hoje a gente estar aqui falando um testemunho, porque a glória dele é que nós sempre venha a fazer a vontade dele, saindo de destruições, saindo da morte e tendo vida, a vida que ele nos deu através de Cristo Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Israel, nós queremos, primeiramente, para quem está nos assistindo, vai nos assistir, compartilhar esse trabalho, nós queremos primeiro começar assim a saber, né, da onde é que você é, quem é seus pais, né, onde você nasceu, né, como foi teu crescimento, a tua infância, o bairro, para quem está nos assistindo, saber primeiramente a origem, né, onde tudo começou. Né? Conta aí um pouco aí de como foi que começou a história de vida, né? Eu morei no bairro do Desterro, moro no bairro do Desterro. Ali a minha convivência, minha infância foi toda lá, ali perto do Portinho, mais conhecido como Vacaria, um lugar que é bastante conhecido. Eu acho que pelo São Luís todo é bem conhecido, porque o centro ele é uma Babilônia, onde Verdade. vem muitas pessoas caído, triste, magoado, com raiva, com ódio, onde tem prostituições, drogas, e ali foi onde eu nasci. E a Vacaria é uma pioneira dessa história da obscura do centro, que é
Era uma boca, se não é a boca mais velha que teve no centro, que foi caído por terra em nome de Jesus Cristo. Se não for a boca mais velha, mas era uma das bocas mais velhas de São Luís. E a minha história foi essa. Eu fui vivendo ali, naquela vida, onde eu conhecia várias pessoas de vários bairros que ia para lá, pessoas boas, mas que se envolveu no mundo do crime. O meu pai veio desse sistema, que é o sistema de droga, de tráfico. E ali foi passando por mim também. E a gente foi. Eu nasci nessa vida de crime, tráfico. Eu vivi nessa vida. E para quem está nos ouvindo aí, conta aí. Você é, no caso, a sua família. Você era quantos irmãos? Tinha irmão, irmã? Você é filho único? Você é filho de quem? Nome dos seus pais, suas mães? E se você também já veio de um berço evangélico, não? A tua família toda também não tinha nenhuma religião declarada? Como é que foi isso aí? Engraçado, a gente É. não viveu do berço evangélico. A gente não viveu do berço evangélico, mas o evangelho, ele tem um poder de ir nas trevas. Aleluia. Tinha muita briga, muitos pastores e servos de Deus ia lá pregar. Aqueles que são combatentes ali, nós ouvia a palavra. Às vezes até drogado, com mal intenção, mas ia ali e dava a palavra para a gente, aonde a gente ouvia, nada era em vão e o propósito nada era em vão, porque muitos pastores e servos de Deus foram lá e falava a palavra para mim e falava que um dia eu ia ser servo de Deus. E eu escutava, mas E a família, os irmãos, no caso? os É. meus irmãos também não eram, mas a minha São irmã, quantos? No caso, somos 10, 10 irmãos. 10 irmãos. E foi primeiro a minha irmã Francilene, começou, e Deus foi agindo na minha família. Até que foi chegando eu, ali tinha uma obra de Deus para destruir um lugar que destruía a vida dos outros. Glória a Deus. Um comércio de tráfico. E, e assim, Israel, tá falando sobre o tráfico, aproximadamente assim, tu tinha quantos anos quando tu te envolveu assim com crime? Tu olhava teu pai, mas tua mãe, teus parentes que eram envolvidos, né? Era, na verdade, uma maldição, né? Uma maldição que prevalecia ali na tua casa, naquela rua ali, porque as pessoas começaram a te ver de outros olhos, né? Não aquele Israel, aquela pessoa inocente, né? Começou agora a ver um outro Israel, né, profeta? Sim. Deus, ele transforma, liberta, cura. Ele faz o impossível que a sociedade possa achar. Ele escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir os sábios, pois a sabedoria do homem não é nada para Deus. Aleluia. E ele veio, a minha família, o meu pai vivia de tráfico. Na década de 80 era maconha, A Mela. a mela. Veio já depois, mas na década de 80 era só maconha. A maconha que prevalecia, onde muitos iam para fumar maconha lá. Meu pai trazia de Pernambuco, maconha trazia, não era esse quadradinha pequena como eles fazem Era a tal hoje, da Pernambucana, pressado, né? era em barris. Sim. E a gente vivia aquele mundo, via Dentro de casa. dentro de No meio da casa, família. no meio da família, e a gente
vivia, olhava bandido, assaltante, levava as coisas lá Tudo lá pra- na vacaria, tudo na vacaria. Lá tinha também pessoas que iam roubar na Rua Grande, descuido, tudo na vacaria ia para lá. Lá tinha um comércio que é um comércio, mas ali era encontro de pessoas que iam bater carteira em ônibus, e eu vivi nesse sistema. Mais ou menos quantos anos tu tinha assim que tu começou a Eu te envolver? tinha Que tu quantos anos lembra? que eu tinha? Eu sempre me envolvi desde criança, Desde criança. porque a partir do momento que tu vive aquela vida, o sistema daquela vida, o inimigo ele já vai mexendo na tua cabeça. E a gente vai vendo pessoas ali de uma situação e a gente se espelha em quem está mais perto. Sim. No caso era teu pai, né? Que Meu era pai e outras pessoas que tinha, que eu convivi, gostava, que convivia, convivia lá porque não era naquele. só meu pai, tinha tios meus, que era Beto, É, tinha Luiz Adalto, tinha uma história completa ali, que era uma biqueira com vários traficantes. Tudo vários família. integrantes, toda a família Tudo família e amigos que nem íntima família. Família que íntima. convivia naquele ambiente ali. E anos e anos. Anos e anos. Aí foi evoluindo. E na evolução, aí eu fui dominando, foram ficando velhos meus pais, foram usando droga, aí veio a mela. Aí a partir da mela, eles foram usando, se enfraquecendo, e eu fui dominando. Entrei no crime, em roubos, em gangue. Primeiro começou em gangue, uma aventura, porque o inimigo ele vai atualizando as coisas. Primeiro uma emoção de bairro contra bairro, lugares contra lugares, a pessoa começar ali. Primeiro o inimigo começou ali. Mas pela graça de Deus, tive muitos livramentos de gangue, não só eu, como muitos amigos que não teve esse livramento. E ali foi atualizando. Depois da gangue começou mais rincha mais pesada e uma dominação por tráfico, por bairro. E que aconteceu que já era dominação, onde a gente estava crescendo para dominar um sistema. O inimigo já estava mudando o sistema. E aí foi que eu entrei fundo e a vacaria começou a ser, a direção começou a ser em minha ordem. E aí começou em Mela, depois começou o crack e começou uma jornada de várias coisas que aconteceu na minha vida, vários livramentos que Deus me deu e foi indo. Conheci pessoas, tive pessoas que eu conheci ali, tive uma influência maior e ali fomos unindo, dominando os bairros, vendendo, onde tinha conhecidos meus, amigos meus, que eu fazia o comércio ilegal de droga, crack. Glória a Deus. Então, no caso aí, tá falando que viu todo esse contexto aí dentro da família, dos pais, tio, amigos, e tu chegou a assumir tudo, no caso, né? A vacaria. No caso da vacaria ali no centro da cidade, onde é conhecido, no caso, você que era, tomava ali a frente, né, de tudo. E o portinho. No caso, ainda tinha o postinho, né? A vacaria era Porque sabemos que o centro, né, é o centro de tudo, né? Onde a vai, Babilônia, vai onde tudo. Tem tudo, no caso, tem no tudo. centro, tem pessoas de uma condição, né, Boa boas condição. condições, tem gente que, muitos moradores de rua, enfim, tem de tudo.
todas as aflições se acumulam naquele lugar. Onde tem briga em um bairro, tem confusão de outro, marido que briga com mulher, e pessoas, filhos que brigam com pai, com mãe, tudo vão pro centro. A maioria passa pelo centro e ali vai evoluindo, uma tristeza. Assim, assim, tá tocando no assunto, o centro, por ser um dos bairros mais antigos de São Luís, Maranhão, ali o centro histórico de São Luís, casas que são casas ali muito antigas, e nós nos deparamos com uma visão quando nós andamos pelo centro que muito usuário de droga, se tem muito usuário de droga, tem muitas pessoas que têm se aprisionado também no tráfico, né? E por ser um local onde gira muito dinheiro, né? O centro histórico de São Luís, tem Rua Grande, tem vários locais comércios, nós podemos perceber então que nesse inteirinho de tempo tu ganhou muito dinheiro, né, Israel? Nesse inteirinho de tempo ali no centro, porque eu me lembro que qualquer pessoa que chegava na cadeia assim, dificilmente, quando falava assim, rapaz, tu é de onde? Rapaz, eu sou do centro, lá da quebrada de Fofuxa, né? Logo mais lá na frente nós vamos saber de onde veio esse nome, né? O Fofuxa. Aí eu queria que tu relatasse um pouco também dessa ilusão, né? Do dinheiro fácil, Israel. É tudo uma ilusão. O dinheiro que vinha sumia rápido, porque o dinheiro ele vem fácil, mas vai fácil. Vai em prostituição, vai em vários fatores que a gente não tem um domínio de uma coisa, porque é um dinheiro amaldiçoado. É um dinheiro que vem da infelicidade das pessoas, Verdade. da infelicidade das pessoas. E ali a gente, tipo, escraviza vendendo droga, mas nós também somos escravos. Porque tudo é um sistema que o inimigo nos faz. Escravo da prostituição, escravo do nosso ego, porque a pessoa quando está escravizado nessa vida do crime, ele acha que o certo pelo certo é matar, roubar e destruir. Cada um, o inimigo trabalha na mente de cada um de uma forma. Então nós pensa que o dinheiro, a fama são coisas grandes e que a gente projeta algo na nossa vida, de ter algo na nossa vida, mas à custa de outras vidas. E a gente, acorrentado pelo inimigo, a gente acha que isso é o certo pelo certo. Mas a palavra, ele muda a nossa vida. Ela vai mudando a nossa vida a cada dia. O Espírito Santo, ele vai mudando e combatendo a nossa vida. E o dinheiro, ele é um alicerce que mata muitos. Muitos amigos meus morreram por causa do dinheiro, por causa dessa fama de querer obter, mas por ser um dinheiro ilícito, um dinheiro amaldiçoado. E que o dinheiro corre, mas a gente não tem um domínio, a gente não sabe. Mas que rola muito dinheiro, rola, mas o que Deus quer na nossa vida é a nossa alma, é fazer um Glória a novo ser Deus. humano, Nova vida, né? uma nova vida. E o dinheiro, ele domina a mente de muitos amigos meus que morreram. Eu tive Deus, ele me resgatou, me tirou do crime, me fez uma nova pessoa e tive um pouco de dinheiro ali, mas no centro rola dinheiro, rola droga, mas no centro também
tem muito servo de Deus, muita Aleluia. luta, Glória a Deus. ali tem muito testemunho grande de servos, de pessoas que usavam droga e que Deus mudou a vida dela e transformou ela. A obra de Deus é maravilhosa. Caso está falando pessoas que teve ali no tráfico, lá no centro mesmo, na prostituição, vendendo seu corpo, roubando, e que acabaram conhecendo a palavra, se rendendo a Jesus, aceitando, né, Jesus como seu Salvador, né, seu único suficiente, e retornaram lá para testemunhar que tinha jeito ainda para aqueles que estavam ainda, que eles deixaram lá, talvez até deixou amigos lá, né, no centro e saíram e retornaram lá. Isso está falando que tem muitos combatentes, muitas mulheres, pastores, missionários que lutam lá para que o poder, a influência das trevas ela recua, perca as forças ali no centro da cidade, né? Porque eu vejo o centro como em todas as capitais do Brasil, está falando, é um centro de drogas, né? Porque eu já passei em Fortaleza também, já fui para alguns estados, a gente vê mais o centro como uma oportunidade, né, para um traficante, um assaltante, né? E no centro, como em todas as capitais, rola muito disso, né? Desse, essa situação obscura que muitos não conhecem, Sistema de só escravidão. vê o centro como algo de para passear, né? Conhecer o centro histórico, como aqui vê muitos turistas, né? Mas acabam pessoas sendo usadas ali como uma oportunidade, né? Para estar fazendo coisas ilícitas, né? Que não convém a Deus, né? Ah, Israel, e assim, aproveitando, no caso já adiantando, para quem está vendo, para saber quem é o Israel, como tu era conhecido como Fofuxa, não é isso? Né? O Fofuxa. Esse Fofuxa aí nasceu da onde? Como foi? Esse Quem? Fofuxa nasceu desde quando criança. Eu era uma criança gorda, gordinho, e aí me chamaram de Fofuxa desde criança. E até Pegou. pegou. Até hoje está conhecido assim, como Hoje eu sou mais conhecido como Irmão Irmão Israel. Israel, Mas pela glória de Deus. antes era o ex-Fofuxa, Fofuxa, da vacaria ali da do centro da vacaria, do cidade, centro. onde muita gente conhece, né? Muita E gente hoje está aqui conhece. lavado e remido, né? Pelo Pela honra e sangue a glória do de nosso Jesus. Salvador, É, Jesus Cristo. Israel, Glória a sobre. Deus. Nós bem sabemos que na vida do crime tem momentos que parece que é bom para nós, né? Como o Provérbios vai dizer no capítulo 16, versículo 25, mas leva um caminho de morte. Teve alguma vez assim, Israel, que tu percebeu, assim, porque na nossa vida são muitos livramentos, mas sempre tem aqueles que não saem da nossa mente, né? E que tu percebeu ali que foi a própria mão de Deus que te guardou, que te livrou. Se na tua mente tu tem alguma ali lembrança que tu podia citar, homem de Deus. Muitos livramentos, muitos livramentos. Isso é uma prova viva do amor de Deus. Muitos livramentos de polícia invadir a vacaria. Não para me prender, mas para pegar dinheiro, de botar revólver na minha cara, de atirar. Muitos, muitos livramentos sobre isso. Tu tem um específico assim que tu possa relatar e contar que foi o próprio Deus que te livrou, que ali não tinha, vamos dizer, saída, né? Ali vamos botar que talvez tu estava uma situação, mesmo já que ali não tinha mais jeito. E Deus foi lá e tu lembra, recorda Me nessa. lembro de uma que eu tava lá, o portão é muito seguro, o Sim, portão da vacaria é muito seguro, cheio de chapa, e que minha mãe pediu para entrar na vacaria, que ela morava ao lado.
E eu fui abrir o portão para ela, mas um policial cegou ela. Esse policial veio a paisano. Ele veio a paisano. Tava eu lá dentro da vacaria, tava a minha ex-esposa, tava meu pai e tava um amigo meu chamado Antônio, de lá da Madre Deus, e a gente tava lá. A gente tava armado, tinha arma, tinha tudo, mas eu fui abrir a porta. Quando eu abri a porta, ele saiu por trás da minha mãe e botou um TA na minha cabeça e me levou para lá para dentro. E ali eu vi que ele, pelos olhos dele, o semblante dele, que ele não foi para me prender, ele foi para roubar ou matar. E ali eu vi nos olhos dele o semblante do inimigo. E ali foi uma briga ali. Até que meu pai chegou perto dele, ele tinha pego um dinheiro. Aí meu pai chegou perto dele e tomou o dinheiro dele. E ali também tinha arma. E ele também ele entrou em choque e não me atirou e foi se saindo, aonde tinha outros polícia lá Já aguardando ele, né? aguardando ele. Aonde o meu amigo também saiu com a arma para ir para de confronto com ele. E ali eu falei, não vai, deixa, não vai, não vai, não vai. Porque se ele fosse, tinha um cara com uma 12 lá esperando e ia matar ele. Ali foi um livramento Glória a Deus. Tremendo ali naquela tremendo. situação. Onde o Muito, inimigo onde o armou ali inimigo armou. para causar uma tragédia ali, até morte ali, derramamento de sangue, mas Deus não permitiu, né? Deus não permitiu. Glória a Deus. Teve as percas, né, Israel? Com certeza teve muitas percas. Pessoas que talvez ficaram muito tempo aprisionadas ou talvez ainda estão aprisionadas por conta da vida pregressa, né, que tu vivia, que a tua família vivia, né? Com certeza teve muitas percas, né, decepção, ao qual ocorreu dentro do teu ambiente familiar, de pessoas próximas, né? Eu queria que tu contasse um pouco sobre isso daí, porque quando uma pessoa ela tá no crime, quando ela está no tráfico, quando ela está fazendo o que não agrada a Deus, todos aqueles que estão ao seu redor são impactados também com erro, né? E eu queria que tu contasse um pouco sobre isso daí, homem de Deus. Tive muitas percas. Meus pais, Aleluia. meu pai, minha mãe, meus tios, eu tinha como tio, todos eles morreram e morreram por causa dessa droga, porque ela vai destruindo a pessoa até chegar a um ponto que quando ela chega a um ponto que a pessoa fica tão fraco que ali ela vai morrendo aos poucos. E muitos amigos eu vi, muitas pessoas eu vi morrendo naquela vida. Vi amigos, vi pessoas ali entrando na vacaria para usar droga, trabalhador. E no outro dia ela se forcou, fiquei sabendo. A pessoa ficava triste. Vi muitas pessoas e também a gente vive naquela vida vendendo droga, naquela coisa, mas às vezes a gente tem um sentimento de ver uma pessoa, outra pessoa falar, sai disso, tu tem tua família, tu tem isso e aquilo. Por mais ali que a gente venda, isso existe. Existe também no crime, porque até lá no crime, no sistema, quando o irmão dá um passo para Deus, muitos ficam contentes, porque ele está saindo de um sofrimento e todos Aleluia. sabem que ali é um sofrimento. Todos sabem que ali é uma escravidão. E todos sabem que viver nessa escravidão só leva à morte.
atualização. E eu vi muitos amigos meus morrer e hoje eu vejo, fico triste, mas sempre estou ali dando uma palavra. Sempre eles estão me vendo no meu dia a dia, sempre eu encosto, falo o tanto do amor que Deus tem. No Salmo, Salmo 40, ele me representa a minha vida. E ali eu venho falando sempre no Salmo, onde Salmo 40, capítulo 10, que vem falar assim: Não escondi em meu coração a tua justiça, falei de tua felicidade e de tua salvação. Proclamei a toda a comunidade, e teu amor é a tua verdade. Então, eu falo do amor de Jesus Cristo e a verdade, onde eles vê no meu dia a dia. Porque quem vive, e um dia eu vivi nessa vida e eu via aquele que saía e eu ficava feliz por ele. Não tinha era força, não tinha era força para mim também estar. Tinha em mim muitas raivas que o inimigo da nossa alma, ele atualiza durante a nossa vida, ele vai atualizando em brigas, ele vai atualizando mágoas, vai atualizando tanta coisa que faz o nosso coração ficar um coração duro, raivoso, até a gente auto se matar, porque a atualização dele, ele levanta um para vários seguires, para vários seguir. Depois, esse que ele levantou, ele derruba, que outro vai ser Verdade. levantado. E cada vez que um vai ser levantado, é influência de muitos. E nessa influência de muitos, eu vi muitos amigos meus tombados. Nessa influência de muitos. Israel, uma coisa que eu tenho observado muito durante a minha caminhada de vida e no presídio, e é bíblico, que tudo que nós planta, nós colhe, né? E tem uma passagem também no Velho e no Novo, que com ferro fere e com ferro será ferido. O que eu quero dizer é que, quando falar, eu vi você comentando que perdeu os pais, não é isso? Perdeu muitos amigos, né? Parentes próximos. Essa perca foi pela droga. No caso, eles chegaram a se viciar, porque o que eu tenho visto, o que eu tenho observado, que toda família e toda pessoa que ela é traficante, que ela trafica numa proporção muito grande, Jefferson, alguns amigos, eu vi que sempre tem um parente próximo que é viciado, né? Aquele cara que está traficando, mas às vezes ele tem um irmão, às vezes é a mãe. Já vi isso aí, né? E tem, às vezes é o pai, às vezes é um sobrinho, é uma pessoa próxima dele que tá viciado, ele ainda não tá. E eu, dentro do cárcere, muitos me relataram que eles traficavam, mas depois eles passaram a usar aquela própria droga que eles Se vendiam, se viciaram, né? viciaram. E contigo, com tua mãe e teus pais, e contigo foi assim ou foi diferente? Ou mesmo foi dessa forma aí? Alguns que vendiam, depois já estavam comprando e viciados, já presos naquilo que ele, né, era usado para destruir outras vidas, no caso, né? Com minha mãe e meu pai foi assim. Eles usavam a droga, eles vendiam a droga Primeiro eles primeiro. não usavam, só Depois começaram a usar. Eu vendia e comecei a usar. Mas eu já usava a droga. Eu usava o álcool, é uma droga muito fatal, aonde mata muitas pessoas. Muitas pessoas. Eu usava álcool. É uma droga que acaba com muita família também. Toda droga acaba
tudo com aquilo toda a que família. a gente não tem um controle é um vício. Mas eu estou Um falando vício. especificamente, vamos se dizer que aquele que vende ó, o pó, o crack e a maconha, ele contigo foi assim também, que eu já vi muitos casos, muitos me contaram que era um traficante, tinha uma vida de luxo, tudinho, outros foram parar na rua e outros foram parar mesmo no último estágio mesmo de droga e outros até morreram, né, usando. Eu, eu usava o álcool. Eu vim usar maconha depois dos 30 anos, quando eu caí preso. Mas eu usava muito álcool. E vício por prostituição, por outras coisas. Porque o inimigo, ele trabalha em cada um, de um jeito. Sim, Mas eu vi muitos amigos meus, os meus pais, minha, minha mãe, meus irmãos também começaram A a usar. usar, mas eu não usei a cocaína assim e nem crack. Até deu vontade fazendo isso dali, mas eu fiquei firme, eu pensava também Porque tu, que não no ia caso, tu ser olhava também o exemplo do pai, da mãe da, e dos irmãos, vendo naquela situação, ficava receoso também de cair na mesma situação e ficar é, daquela forma, no caso, né? sim. E aí eu não usava não, eu tinha esse controle, mas eu não tinha um controle na prostituição E nem no álcool. e nem no álcool, porque todo final de semana eu bebia. E é assim, todos que vivem nessa vida, é muito difícil um que não use droga. É muito difícil. Eu acho que todos são viciados em alguma sim, coisa, porque o inimigo ele trabalha, sim. ele sabe trabalhar e Deus sabe libertar. Ele sabe Aleluia. trabalhar como escravizar e Deus sabe Trabalhar como libertar. libertar, né? No caso, É, tirar o homem, a mulher da escravidão. Israel, Jesus é a luz no fim do túnel. verdade. Israel, a gente tá te vendo aqui hoje em dia transformado, né? Como homem de Deus, muitas pessoas estão te vendo, estão te assistindo neste momento, logo depois que vai pro ar, né? A gravação. E assim, teve um momento que tu chegou a cair preso, né? Que tu foi parar no cárcere, que tu foi parar na cadeia. Eu creio que não foi só uma vez, né? Que tu foi parar no cárcere. E como foi a primeira vez assim que tu caiu preso, o choque que tu teve quando tu chegou na cadeia? Às vezes, quando eu me deparo, né, Patrick, que quando antigamente quem era muito conhecido quando caía na cadeia, né, era até tranquilo para ele, né, porque ainda mais em bairros que tinha muita gente que se encontrava no sistema, ou quando a pessoa aqui ela era uma pessoa reconhecida, né, aqui fora, ainda mais tu que vendia muita droga, conhecia com certeza muitas pessoas. Quando foi a tua primeira vez assim que tu caiu preso, como é que foi o choque? Ou teve muitas pessoas que te abraçaram? Que tu poderia citar, homem de Deus? No caso, qual foi a tua reação lá dentro? Sim, Como foi a tua recepção lá no sim, cárcere? Eu conhecia muito antes de eu ser preso, eu já conhecia muito, já conhecia o sistema, já conversava com os caras do sistema, porque é um sistema sim, diabólico onde os de lá eles conversam com o cara, o inimigo usa para dizer como é que é o crime, que é o certo pelo certo, aquilo que não é nada disso, verdade. não é nada disso. E eu conhecia já o sistema. Quando eu caí, eu fiquei só assustado porque eu vivia num patamar de vida assim que eu não sabia o sofrimento que tinha ali. Eu não sabia o peso, até o peso espiritual que tinha ali, Lá dentro do lá cárcere. dentro. Muito forte peso, né, da cadeia. Peso espiritual muito forte. Um outro mundo. É um mundo que a gente vê um espiritual muito forte, aonde a gente vê o inimigo, como ele Trabalha. trabalha para destruir o ódio que ele tem para destruir uma pessoa, como a gente vê o Espírito Santo agindo também.
é uma luta espiritual muito grande que fora daqui, fora, a gente não vê intensamente como é que é lá. A gente sabe de histórias de servos de Deus, sabe de histórias de destruição. Nós vemos muito isso, né? Lá dentro. E eu fiquei tranquilo, mas o que me impressionou mais foi isso, foi o peso, o clima, o peso espiritual ali que é muito grande, Atenção, a né? tensão, São, o ódio. Na cadeia o que mais tem? O peso dentro da cadeia, nós que já puxamos cadeia, ficamos muitos anos lá dentro, nós sabemos que é um lugar onde o inimigo trabalha muito na mente, por conta de a pessoa ficar muito tempo aprisionada, e a pessoa que ela não tem um autocontrole e ela não busca Deus, ela acaba se destruindo às vezes até própria dentro da cadeia, né? Acaba se atrapalhando até própria, às vezes, dentro da cadeia. acaba tirando a sua própria vida lá dentro porque Sim, não suporta a pressão psicológica, sim, emocional do ambiente, porque como era acostumado aqui fora, com a liberdade, sim. ia e via, para onde o- ele com dinheiro, né, vamos se dizer, comia o que queria, né, fazia e acontecia, lá não, diferente, lá foi viver num sistema debaixo de regra, muitas das vezes, dependendo do ano, da época, como é que estava o sistema. Chegou aqui ano, Ou Lázaro? Cheguei em 2015, na minha primeira 2015. cadeia. 2015 já, vamos se dizer assim, posso até falar que eu conheço um pouco de cadeia, Sim, já estava um pouco mais, tranquilo. Já estava dividido as vamos se dizer, cadeias, mamão com açúcar, porque é, é, já estava. já estava dividido, no caso, a facção, né? Sim, 2014 foi a última vez que teve sim, assim, alguns motim, e aí eles viram que eles viram, no caso, o governo que tinha que separar, porque já estava muito falado, já tinha acontecido várias mortes, né? Várias coisas ali dentro ali do sistema, e aí eles conseguiram separar. Então, no caso, quando tá chegada, tu já foi para uma determinado lado, né? No caso, sim. determinada facção para lá, e aí, no caso, o que tu relata foi só a questão da tensão e o ódio lá dentro de um irmão contra o outro, um querendo tirar a vida do outro, né? No caso, a gente sabe que é o inimigo, né? Mas também o agir de Deus lá também de alguns irmãos que sempre tem os remanescentes lá pregando o evangelho lá dentro lá. Eu E vi o agir de Deus muito ali. Um dia, a segunda vez que eu caí foi em 2017. Eu vi o agir de Deus muito. Deus já estava trabalhando comigo, eu lendo a Bíblia, raciocinando ali, pensando, quando eu comecei a ler a Bíblia, Deus ele me mostrou várias coisas que eu podia estar morto, mas que eu sobrevivi. E numa dessas que eu fui preso, toda vez que eu fui preso, foi o agir de Deus para me livrar da morte, me livrar da morte. E um dia eu tô lá, aí eu fui preso com uma situação que não foi minha, e eu tô lá na triagem. Aí chegou um servo de Deus, baixinho. E eu falei para ele, comecei a me falar para ele, irmão, eu tô preso. Falando que eu era uma pessoa boa, falando que isso e aquilo, ele me olhando serinho, cheio do Espírito Santo, a face dele, uma face e eu brilhante. brilhante, assim, uma coisa que a pessoa fala, esse é servo de Deus. Glória a Deus. E eu falando para ele, me lamentando, uma falsa humildade, Se justificando. me justificando para ele, porque a droga não era nem minha, isso, aquilo, aquilo. Aí ele virou para mim com autoridade, olhou nos meus olhos e falou: será que tu é tão bom assim que tu tá aqui? Será que tu é um bom pai? Será que tu é um bom marido?
Será que tu é um bom amigo? Será que tu é tudo isso mesmo? Deus tem algo na tua vida. E Deus te guarda com toda a autoridade. E aquilo me impactou, porque quando ele foi falando isso, será que tu é um bom marido? Quando ele falava isso, eu me lembrava que eu espancava a minha mulher. Olha aí. Será que tu é um bom pai? Ele falava isso, não sou um herói pro meu filho, eu vendo droga, eu faço coisa, eu bato na mãe dele na frente dele, em vez de eu comprar Amar. algo para ele, eu não fiz porque eu tava com outras mulheres. Tudo isso que ele foi falando, será? E o pensamento já vinha, será E que a- tu foi um amigo que tu vendia droga para teus amigos? Uma vez, um amigo meu que hoje, ele é servo de Deus, o Alisson, ele é gordo, e ele tava, isso veio no meu pensamento na hora, quando ele falou isso, será que é aquilo, será que é aquilo? Isso veio no meu pensamento, que ele tava lá deitado e eu vendendo droga para ele. E ali me impactou, aquilo me impactou, que eu fiquei na cela olhando para ele e falei, Senhor, quando ele saiu, Senhor, me perdoa, Senhor, muda a minha vida. Aí que a ficha caiu. Tu vê a ousadia que ele teve coragem de revelar algo Autoridade, ali pra ti que tu não conseguia enxergar, né? autoridade olhando nos meus olhos. E aquilo me impactou de uma certa forma, e ali foi o agindo de Deus. Ali já começou o agindo de Deus na minha vida. E eu com o coração duro, mas foi indo no processo. Ezequiel 36:26 vai dizer que Deus ele tira um coração de pedra, né? E coloca um coração de carne. E esse coração de carne começou a amolecer quando, Israel? Começou a amolecer, eu preso. Eu era um cara que eu era metido a desenrolado. Era um cara que eu sabia conversar. Por isso que a fama de Fofuxa não era pelo um criminoso, matador, isso e aquilo. Mas eu era um cara que eu sabia comerciar. O inimigo me botava como um comerciante. E eu sabia conversar com um, sabia conversar com o outro. Aí se um queria brigar com o outro, eu ia apaziguar, ia estar ali. E nisso eu vendia para um, vendia para outro. E negócio de time, de bola, de festa, disso e aquilo. Tudo tá envolvido. Tudo. E aí eu tive um controle de amizade ali nessa vida, tinha um controle. Até a gente vamos falar que é falsa amizade porque assim, quando tu vende droga para um amigo, quando tu dá uma droga para um amigo, tu não é amigo dele porque tu tá destruindo a vida dele. Mas a gente só vai saber disso tudo quando nós viramos servos de Deus, quando a palavra vem de encontro com a gente e vai mudando o nosso ser a cada dia. Das escamas cai dos olhos. Quando as escamas caem dos nossos olhos, que a palavra ela vem, ela cura a gente de feridas. As feridas são as mágoa, tristeza, ódio, tudo que o inimigo bota na nossa mente na vida do crime, ambição, tudo tem um preço. E esse preço vem em confrontos, esse preço vem em várias coisas. Então, ele vai curando, vai tratando tudo isso. Ele nos liberta para um novo sentido de vida, uma nova visão, a palavra. E isso a gente vai mudando em ciclo, devagar, devagar, até que as feridas viram cicatriz. E a cicatriz é o testemunho que a gente vem falar dessa cicatriz. Mas por Jesus Cristo. E foi mudando, pois eu me achava um cara desenrolado, tinha boas convivências,
um bairro com outro, e fui expandindo para comerciar no tráfico. Então eu tinha ali, se eu quisesse desenrolar alguma coisa com um amigo, eu chamava um cara que podia fazer isso, que tinha uma especialidade disso, ou um que tinha uma especialidade disso. Fui me expandindo nos outros bairros. E, e eu me achava um cara desenrolado, mas a chegou o a Covid-19, aonde eu tive a minha ex-esposa, ela teve Covid e a gente tinha uma convivência ali de uns 23 anos, 24 anos, que foi eu dos 16, ela dos 14 anos. Veio comigo nessa vida e ela foi presa e ela teve Covid. E eu vi ela morrendo ali todo dia, porque eu tinha um celular, todo dia eu vi ela morrendo, aos poucos. Onde o pulmão dela já estava com 50% já Afetado com afetado. E eu via muitas pessoas com 50% morrendo e morrendo rápido, e todo dia eu olhava ela. E essa Bíblia aqui, um menino passou com ela. Um irmão que estava lá na cela. Estava preso, não podia fazer nada, não podia estar perto dela. E eu vendo todo mundo morrendo, e eu falei para ele: "E meu irmão, me empresta a tua Bíblia." E ali eu falei: "Senhor, cura a minha esposa, mude a vida dela, cure ela, Pai. Eu não posso perder ela, minha família, meus filhos, com o que que vai ficar? Os meus filhos vão perder a filha, vão perder a mãe dele, eu vou perder ela." E ali vou ficar uns 7 dias à noite orando, louvando e clamando ao Senhor. glória a Deus. Só Ele pode mudar a minha vida. Só Ele pode mudar essa história. E peguei e comecei a ler a Bíblia aleatoriamente, mas com sentido. Com sentido. Li Gênesis, depois fui ler Reis, fui lendo aleatoriamente. Ao passado desses 7 dias, direto, sem dormir, eu não dormia. E até de manhã, louvando alto a toda a cela, todo mundo me respeitando o meu sofrimento, porque ele estava vendo o quanto que eu estava sofrendo. Eu perdi 10 quilos, 10 quilos em 10 dias. Mas aonde eu estava forte, aonde eu estava fraco, eu estava forte. Espiritualmente. Deus estava me fortalecendo e eu senti uma presença que jamais Tinha sentido, né? tinha sentido. E uma confirmação, minha fé, aonde Deus ele curou a minha ex-esposa e ela foi se curando ali. E dali, quando ela se curou, eu até peguei a Bíblia, deixei do lado um pouquinho e fiquei lá. Tinha um amigo meu que ele se converteu lá na cela, Kels, e ele, Israel, vou te acompanhar. Ele ficou um dia, ele só conseguiu ficar um dia, porque foi muito forte. Eu ficava das 7, das 8, eu ficava até às É de 6 da manhã. manhã, era orando, louvando e lendo a Bíblia. Não parava, não Direto. parava. Incessantemente, Deus cura minha esposa, Clamando pelo milagre. clamando. E aconteceu. E eu peguei a Bíblia e fechei a Bíblia. Passou 2, 3, 4 dias sem. A mulher já tinha, Levantada, tava já melhor. estava boa, já estava em casa. E ali eu esqueci, mas a minha alma não tinha esquecido. E quando nós falava de crime, já tinha aquilo que batia contra mim, a minha carne, contra a minha vaidade, que já falava: tu não é mais o mesmo. Glória a Deus. E aí eu não fui. E um dia, quando eu fui saindo, esse meu amigo Kels,
ele falou para mim assim, ele, servo de Deus, ele falou para mim, Israel, tu prometeu algo para Deus, tu tem que cumprir. Eu tinha prometido uma música para ele, tu tem que cumprir. Ele ouviu nas minhas orações, no meu choro, na minha angústia. E eu, beleza. Eu vou cumprir isso. Fui jogar bola, mas aí lá tinha sempre versículo, umas folhinhas de versículo que as pessoas. Aí eu peguei um versículo. E lá tinha Salmo 40, versículo 1, onde falava: Esperei com paciência pelo Senhor, ele viu o meu clamor. Então ali eu peguei a Bíblia e fui com o versículo lá e vi a primeira. Aí depois eu fui ler a segunda e a terceira. Aí tirou-me de um poço de desespero, de um atoleiro de lama, pôs meus pés sobre uma rocha e firmou meus passos. Aí veio toda a lembrança do clamor que eu fiz para Deus e ele de um atoleiro de lama e tudo. Eu, cara, o que eu passei, Deus me tirou. E eu insisti a ler o terceiro. Deu-me um novo cântico para entoar um hino de louvor a nosso Deus. Muitos verão o que ele fez, temerão e confiarão no Senhor. Glória a Deus. E aí foi a resposta de Deus na minha vida. Aí eu comecei a ler a Bíblia e lá tinha uma obra e eu comecei a estar na obra. Eu pensava que eu ia ser irmão já dentro Do do cárcere. cárceres. Mas, no caso, tu aceitou aqui fora, né? É, aí eu ali os irmãos dá e eu não dei. Um dia eu vim, aí eu saí a minha primeira liberdade. Saidinha. Saí, aí cheguei, aí os irmãos foram, os amigos e quem estava nessa vida foram falar do sistema. Ah, Israel, naquele tempo, finado Fofuxa. Fofuxa, a vida aqui tá assim, tá isso, tá aquilo, tá aquilo. Eu ouvindo eles, mas eu não era mais o mesmo. A palavra me mudou e falei, eu não sou mais o mesmo. Eu olhava para meus filhos não vão ser mais o que eu fui. E aí eu falei, não quero mais isso na minha vida, não. E sempre as pessoas no mesmo sistema. Fui até bebi e fui e voltei. Aí na segunda temporada eu vim determinado a levar uns aparelhos a jogar de madrugada. Mas quando deu mais 11 horas, chegou um pastor e uma pastora. O pastor Magalhães e o pastor Isabela, onde eu nunca tinha visto eles. Veio com autoridade dentro da minha casa. E ali foi uma guerra espiritual muito grande, onde amigos que estavam do meu lado começaram a cair e pregando a verdade, pregando a verdade. Ela falando do testemunho dela que é muito grande. E ali eu não consigo. Falei para ela, o inimigo que tá botando isso na tua cabeça, tu consegue. Como é que eu consigo? Se eu nessa vida eu só sei vender droga e destruir a família dos outros. Tu consegue. Deus muda a tua história. E ali foi uma briga ali e naquele momento eu falei, Senhor, tu quer minha vida? Deus quer a tua vida. Senhor, tu quer minha vida? Eu vou te dar a minha vida. Eu quero saber como é que tu vai me sustentar. Porque eu não sei fazer nada. Até então minha mão era lisinha porque eu nunca fiz um serviço. Trabalhou. Nunca trabalhei. Nunca tinha trabalhado. Não. Cresceu desde criança, Um traficando. crime. E aí eu entreguei a minha vida. Entreguei minha vida
e fui pro cárcere. Cheguei lá no cárcere, eu tinha celular. Cheguei lá no cárcere, os irmãos, pega teu celular, Isael, isso e aquilo, tá aqui, irmão, tá aqui. Não quero mais nada disso, não quero mais nada ilícito na minha vida. O que foi isso? Hoje eu sou um servo de Deus. Tu entregou tua vida para Deus? Entreguei a minha vida para Deus, meu irmão. Glória. Todo mundo, glória a Deus, Israel. Esse é o caminho, meu irmão. Tu vai viver uma vida de paz. Tu vai ver, meu irmão, porque quando um dá a sua vida, dá um passo, muitos lá, eles Se alegram. se alegram porque sabe que aquilo é um lugar, esse sistema é um sistema que só leva à morte. É um sistema que só leva à morte. Então, ali eu quis me transferir logo para a cela dos irmãos e lá fiquei. Ia ficar mais 2 anos, mas Deus antecipou. Era para ficar mais 2 anos, Deus pela atitude que tu antecipou. tomou aqui na temporada, né, entregando tua vida para Jesus. Deus operou, agiu no processo e hoje tu tá aqui testemunhando que Sim, Deus é. Deus antecipou. E aí eu fiquei em casa, procurei fazer um curso, estando ali, Deus botou amigos, outros amigos, e me afastou de outros amigos. Não que eu não tenho nada contra meus amigos, porque eu sou amigo deles até hoje. Eu amo eles até hoje, mas eu prego o evangelho para eles ali até hoje, mas me tirou de um sistema e me botou num sistema onde pessoas me ajudaram. Eu fui fazer um curso e pessoas me ajudaram, muitas pessoas e amigos mesmo ali que eu tive, novos amigos que me ajudaram ali eu ter conhecimento e ter uma profissão, que hoje eu tenho uma profissão. Glória a Deus. Deus está agindo na minha vida. Eu tenho acabei com a vacaria, onde era um centro de destruição, hoje é um centro de reunir pessoas que muitos passaram por lá, mas que tem um evangelho grande que estava ali, tem uma história ali, um testemunho ali. Lá na vacaria, então, no caso, a vaca foi pro brejo e agora só tá indo ovelha, Só Glória a Deus. né? ovelha. Servo de A, Deus. a vigília, Já. a vigília que Deus colocara no seu coração, né? De ser feita lá, né? Hoje em dia toda saída temporária, Deus permite de ser feito um dia onde era uma boca de fumo, né? Toda saída temporária se reúne várias pessoas que um dia vieram do crime, pessoas também que simpatizam com o trabalho. Hoje em dia o Israel é um homem trabalhador. Hoje em dia Deus colocou essa obra na sua mão também. Na mão dos meus irmãos que veio tudo de lá, inclusive meu irmão que é um grande lutador. E Israel, assim, nós queríamos, né, Patrick, finalizando, que tu desse um testemunho, assim, para a pessoa que, onde ela estiver, Israel, onde ela estiver nesse momento, aonde essa pessoa estiver, eu queria que você falasse para a câmera, a pessoa que neste momento está vivendo uma ilusão com tráfico, dinheiro, carro, droga ali, tudo que o tráfico pode oferecer de ilusão. Eu queria que você pudesse trazer uma mensagem para essa pessoa em nome de Jesus. A vida do crime é só um engano. O inimigo ele levanta para derrubar, mas o amor de Deus, o amor que Jesus Cristo tem por nós é maior de que qualquer ilusão. Ele nos tira da lama e põe na rocha, afirma os nossos passos, sempre dando a resposta. Sempre tem uma nova história, porque vocês são uma promessa de Deus. Glória a Deus. Ele dá amor a todos que buscam Ele. E vocês são um milagre que Deus prometeu. E a promessa de Deus não falha. Todos podem te julgar, mas Deus, Ele quer te libertar e te fazer luz para que a tua história sirva de exemplo para outros.
porque só Ele pode. Ele vive em nós, é só nós procurar. E Ele muda a nossa história totalmente. Aonde conflito Ele traz paz, desordem, ódio Ele traz amor. E viver no Evangelho é a melhor coisa que tem no mundo. A gente pode ser inimigo do mundo, do sistema do mundo, mas sendo amigo de Deus é a maior coisa que tem. A maior coisa que tem. O muito sem Deus é nada, mas o pouco sem Deus é muito, é bom, é maravilhoso. Hoje, muitos dos meus irmãos sabem, hoje eu sou o cara mais feliz do mundo. Acordo feliz para trabalhar, venho para casa para trabalhar, durmo bem. Sou exemplo para meus filhos. Meus filhos não vão ser o que eu fui, mas meus filhos vão ser trabalhador. Glória a Em nome Deus. de E Jesus. assim, meus irmãos, Deus também tem isso para ti. Tem muito mais. Glória a Deus é Deus. grande. Confia nele que tudo ele vai fazer. Pode ter certeza. Aleluia. Glória a Deus, né? Então, esse aqui foi mais um testemunho de redenção, né? Impactante aí do nosso irmão Israel. Queria falar mais, mas o tempo já passou, já esgotou. E nós queremos aqui agradecer, né? Você que estiver aí nos assistindo, ouvindo, só quero pedir que você lá deixa seu comentário, né, Jefferson? Compartilha, envie Siga, né? esse vídeo. Siga lá o canal lá do Redenção, né? Tá lá em no Instagram, TikTok, nas nossas redes sociais, né? Para que esse conteúdo, para que esse testemunho ele possa alcançar muitas almas e muitas vidas. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Jesus. Amém. Amém.